aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Posso ouvir a noiva do Senhor dizendo? Cante. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Cante, igreja. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar. Alguém pode levantar a mão e adorar, diga. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar. Vamos agora, diga. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aumenta o nível da sua adoração, diga, diga. Pode entrar, a casa é sua, Senhor. Esse é o teu lar, Cante o nome dele. Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Levante as suas mãos nos céus. Oh, vem fazer morar. Diga, eu sou casa, sou a sua casa. Pode entrar, sou a sua habitação, eu sou seu lar. Oh, oh, oh. Vem fazer morada. Diga, sou a sua casa. Diga pra ele, diga, pode entrar. Fique à vontade, Espírito Santo. Eu sou a sua habitação, Eu sou teu lar. Vamos, vamos. Aumente o nível, aumente o nível. Aumente o nível, diga, diga. Vem fazer morar. Diga, sou a sua casa. Nós somos ainda alguns, né? Não somos muitos. Aí eu queria pedir para os irmãos se chegar, né? Chegar aqui para frente, ocupar os primeiros lugares, até mesmo para que a irmã da filmagem possa pegar um grupo de forma mais coesa, né? Porque a gente fica distante, fica longe, somos tão poucos, né? Então a gente poderia estarmos aqui nos juntando um pouquinho mais. Eu quero ler com os irmãos o texto de Josué 24, versículo 14 e 15. A tela aqui não está ligada, a tela embaixo. E o texto diz assim: temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade.
Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto lindo, né? É um texto de decisão, é um texto de atitude. Josué teve uma atitude e levou o povo também a ter uma atitude. Todos os dias o Senhor nos chama para termos uma atitude em relação à nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a oração do meu coração e do seu coração. Vamos falar com o nosso Deus? Pai de amor, de bondade, de misericórdia, queremos te louvar, queremos te engrandecer e te exaltar. Senhor, tu sabes que por nós mesmos, Senhor, não poderíamos estar aqui. Vários fatores, Senhor, nos faz e, Senhor, não estar aqui na tua presença. O cansaço, as aflições, as acusações. Mas, Senhor, o teu Espírito Santo está dentro do nosso coração. E Ele nos chama, Ele nos incomoda, Ele nos chama a atenção para ouvir a tua voz e para te buscar enquanto podemos. E este é o tempo, esta é a hora. Saímos de nossa casa para estarmos aqui para te louvar. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te buscar, queremos te ouvir, queremos, Senhor, entender a tua vontade para a nossa vida. Deus, obrigada por cada família que aqui está representada. Lembra da tua palavra que diz que eu e a minha casa vamos te servir. Esse é o desejo do nosso coração. Que cada um aqui venha buscar a tua presença nas nossas casas. Que possamos a cada dia dizer: eu e a minha casa te serviremos. Eu e a minha casa te buscaremos. Eu e a minha casa te adoraremos. Senhor, que nesta noite, nesse culto onde a família está sendo focada, tu possa estar, Senhor, ministrando nosso coração através dos louvores, através da tua vontade para nossas casas, através do teu servo pastor Arildo, que tudo aqui venha de encontro ao nosso coração para entendermos o que tu queres para a nossa vida. Tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, agradável e ela é perfeita. Ah, Deus, então fique à vontade para fazer o teu querer em nossas vidas. Senhor, vá de encontro aos enfermos. Ontem estivemos ali na sala de oração e alguns irmãos colocaram alguns nomes. Ah, Deus, visita os leitos nessa noite, daqueles que estão acamados, entristecidos, desanimados, desesperançosos. Enche, Senhor, o teu povo com a tua esperança. Renova, Senhor, os corações na tua presença e que possamos a cada dia confiar mais e mais em ti. Nos sustenta com a tua graça, com a tua misericórdia. Peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar e vamos juntos ler Salmo 46, versículo de 1 a 3, 5 e 7. Quando eu estava fazendo a ordem de culto, eu comecei a ler esse texto e eu comecei a pensar como Deus é maravilhoso, como Ele nos sustenta na palavra. E olha o que diz esse texto, vamos ler junto? Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, queridos? Que você possa tomar posse disso, viver isso, entender que a cada dia Deus está conosco. Esse louvor diz: te adorarei, te louvarei, não importa as circunstâncias. Perto sempre quero estar na tua presença, Senhor. Vamos declarar então isso?
É de coração, Senhor. Diga para o Senhor isso. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga pro Senhor: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei, não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mas vamos declarar: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Estamos diante do Senhor. O véu que separava não separa mais.
E estamos aqui também para adorar o nosso Deus. Dê um abraço no irmão e diga assim: ó, é bom que você esteja aqui nesta noite. Não sei como foi o seu dia, mas você veio para cá adorar o Senhor. Vamos declarar então: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos aqui, estamos nós aqui na tua presença. Estamos nós aqui. Jeremias 29, 4, 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Você pode se assentar. O Senhor nos fez família, nos fez geração santa, nos mandou multiplicar. Case, tenham filhos, forme famílias e ore. Ore você com a sua família pela paz nos corações, pela paz no nosso bairro, na nossa cidade. Ele nos deu uma incumbência: pregar a sua palavra. Nosso pastor. Pode sentar. Oi. Amém? Então nós estamos aqui nesse culto de oração e hoje nós temos uma assistência diferenciada, não é?
No domingo, na quarta-feira atrasada, nós tivemos uma assistência linda, uma assistência dos homens, né? Os homens. A semana passada, as mulheres deram aí uma fraquejada, né? Aí tivemos o grupo menor. Aí hoje é a igreja. Aí fraquejou mais ainda. Né? Será que é frio? O que está acontecendo? Nós temos um grupo trabalhando por conta do encontro de casais. Tivemos casais, várias irmãs aqui trabalhando durante o dia. E algumas delas vêm ao culto à noite, acho que não deu para ver, né? Então, estão trabalhando agora ainda. Mas nós estamos aqui, e nós estamos aqui para orar. É um culto de oração, tá? Então, o que acontece? Eu vou dirigir um momento de intercessão. Mas a base para o momento de intercessão vai ser a reflexão, tá? Então, eu vou fazer a reflexão, que vai servir de base para o momento da intercessão, tá bom? E o tema, chegou à internet? Vai transmitir? Não. Eu coloquei aqui porque no tema está encontro de casais, e realmente não é encontro de casais. Nós vamos estar orando por nossas famílias, pelo encontro de casais, por nós mesmos, mas o foco é esse final de semana, esse grande final de semana. É um final de semana diferenciado por causa do encontro de casais. E aí nós vamos orar, nós vamos estar orando. Na oração, ainda que estejamos curvados, ainda que estejamos ajoelhados, ainda que estejamos com o rosto em terra, mas a nossa alma está olhando para o céu, está olhando para cima, está olhando para o trono do nosso Deus. E aí, enquanto eu estava refletindo e ajuntando aqui as argumentações para essa meditação, eu lembrei de um fato que foi veiculado pela internet, eu trouxe aqui, numa cidade da Alemanha, Augsburgo, mais ou menos isso, eles estão colocando o sinal de trânsito, sabe onde? No chão. Por que no chão? Porque o povo está olhando, está andando assim, ó. Aí está vermelho, ele para. O povo está andando assim na rua, olhando para baixo, olhando para o chão. E nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para cima. Já no passado, a gente, seminário, né, os nossos estudos, a gente tecia críticas a uma religião, né, uma religião, porque quando você fala religião, é religião, não é denominação. Religião tem o seu livro, texto, a sua Bíblia, entre aspas, tem a sua divindade, então ela tem algumas características peculiares da religião. E os muçulmanos, então, eles são uma religião. E aí, na hora da adoração, eles olham para o umbigo. Eles se ajoelham e olham para o umbigo. E é assim que eles prestam o culto. Mas nós, os cristãos, nós que cremos em Deus, eu digo sempre que ainda que o corpo esteja curvado, ajoelhado, mas a alma está olhando para o céu. É o que eu falei no início aqui. E segundo Crônicas 7, verso 14, é um texto que a gente conhece, eu sei que alguns conhecem de cor, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, mesmo não tendo internet, mas aqui dá para trabalhar, obrigado. Então, vamos lá de novo. Se o meu povo, vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus aqui ele coloca uma condicional. Se o meu povo fizer isso, eu ouço, então eu vou atender, eu vou curar, eu vou abençoar. Então eu coloquei aqui 3 pontos. O primeiro ponto um pouco maior, o segundo bem menor e o terceiro regular, também pequeno, para terminar. Então o povo especial precisa se humilhar. Esse povo especial, esse povo de Deus precisa se humilhar. Então quando nós estivermos orando, nós vamos dizer que nós precisamos orar por nós mesmos, começar por nós mesmos, orar por nós mesmos. Cada um orar por si.
É muito comum a gente falar assim: vamos orar por fulano, vamos orar pelo Brasil, orar pela cidade, orar pelo prefeito, orar pelo pastor, orar pelos diáconos, mas nós não oramos por nós mesmos. Então nós precisamos começar nos humilhando e orando por nós mesmos. E aí Tiago 4, verso 9, verso 10, Tiago 4, 9 e 10 diz: senti a vossa miséria, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então humilhai-vos. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele nos exalta. O grande problema é que nós nos exaltamos. Nós nos exaltamos. Jesus contou aquela parábola daqueles dois homens que foram orar. Um subiu ao templo, era um fariseu, ele se exalta, ele abre os braços, ele olha para Deus, ele encara Deus, né? Já o outro, o publicano, ele não tem coragem nem de olhar para o céu, ele está curvado, e ele diz: Deus, ser propício a mim, ser favorável a mim, Deus esteja do meu lado. Esse que se humilhou, o publicano, o pecador, desceu exaltado para sua casa, e aquele que se exaltou foi humilhado, voltou humilhado para casa. Então nós precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus. Em 1 Pedro 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então nós precisamos também, da mesma forma, nos humilhar diante de Deus. Quando nós nos humilhamos, no tempo certo, Ele vai nos exaltar. No tempo certo, Ele vai nos colocar no lugar que Ele acha que devemos estar. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus. O outro texto é Tiago 4, versos 6 a 10. Mas eu queria não ler o texto todo, mas eu vou ler o texto todo. Tiago foi aquele apóstolo que ele tinha, cristão, evangélico, mas tinha um pezinho lá no Velho Testamento, né? Ele tinha o pezinho lá. Então ele era bem tradicional, bem, né? Ele não abria mão de alguns princípios, algumas mensagens e tal. Ele vai usar algumas coisas assim. Então vale a pena a gente ler Tiago. Ele diz assim: todavia, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste. O que está escrito lá? Deus resiste o quê? Deus resiste aos soberbos, dá porém graça a quem? Aos humildes. Aquela pessoa humilde, Deus dá graça. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará a vós. É sempre assim. Eu gosto muito de dizer que Deus nos ama, e o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Mas o relacionamento de Deus conosco, a bênção de Deus sobre nós é condicional. Ele sempre diz: se vocês fizerem isso, eu faço. Se vocês, e aqui está, chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós nos aproximarmos, Ele se aproximará a nós. Você imagina, você é pai, você é mãe, o seu filho está afastado de você, ele nunca vem perto de você, ele nunca te pede a bênção, ele nunca te dá satisfação, ele entra e sai sem falar com você. O que você vai fazer? Você vai ficar bajulando esse filho? Oh, meu filhinho querido, você fica no seu lugar. Mas se ele vira você, pai, mãezinha, se ele chega a você, você se achega também. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Aí ele continua: limpai as mãos, pecadores, e voz de espírito vacilante. Quantos vacilões, né? Voz de espírito vacilante, purificai o coração, senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Houve um pregador no passado chamado George Miller. E um dia alguém perguntou a ele assim: Miller, por que você tem uma vida tão santificada? Por que a sua vida é assim tão digna de ser imitada? Ele falou: porque um dia Miller morreu.
Um dia Miller se prostrou aos pés da cruz de Cristo e morreu. Então, quando nós nos humilhamos, nós morremos para nós mesmos, a nossa vida se torna bem diferente. E nós temos sempre uma vida muito arrogante, né? Nós somos os tais, nós somos os capazes, nós somos os melhores. E isso é o mal dos nossos dias, né? Uma pessoa humilde, ela é mal vista. Você não quer uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples, muito submissa. Você não quer. Você quer as pessoas que sabem para onde estão indo, né? Pessoas com peito estufado. Você quer pessoas assim. E a Bíblia está dizendo para nós sermos pessoas humildes, né? Então hoje você valoriza o quê? A autodependência, a autoconfiança, acredita em si mesmo, acredita, você pode, você vai conseguir. Então hoje é essa a ideia, você é um vencedor, é assim que se pensa. A confiança própria, a segurança própria, você tem que impressionar, você tem que ter uma maravilhosa personalidade que impressiona. É assim que a gente pensa hoje, que a gente acredita e que a gente insiste, né? Mas a verdadeira humildade reconhece que tudo que somos ou possuímos deriva de Deus, ou tudo que somos ou possuímos deriva de Deus, ou dos nossos pares, aqueles que estão conosco, que nos dão sustentabilidade. Então, nunca depende de nós, mas depende de Deus, daqueles que estão ao nosso lado. A primeira bem-aventurança, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, e ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele começa então no verso 3 dizendo: bem-aventurados os, vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelista Lucas, ele diz lá: bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os pobres, mas não é pobres, que não está falando de bens materiais. E aí Mateus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que espiritualmente são humildes, se curvam diante de Deus. Bem-aventurados esses, porque deles é o reino dos céus. Então humildade é esvaziar-se, esvaziamento, porque quando você esvazia-se de si mesmo, aí abre um espaço para que o Espírito Santo possa entrar, possa agir na sua vida. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15, vamos ler juntos? Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Eu acho essa expressão aqui que está sublinhada ali, linda. Ele habita no alto e sublime lugar, no trono, mas habita também com contrito e humilde de espírito. Por isso Jesus veio e disse: bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito. Em segundo lugar, o povo especial precisa orar. Então nós precisamos orar, e orar é conversar com Deus. E voltando ao verso de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então nós precisamos orar. Uma vez perguntaram a Billy Graham: por que o segredo da sua filha Anne Graham? Porque ela era tão autêntica, tão poderosa na mensagem, nas argumentações, tão abençoadora. Ele diz: porque a minha filha Anne é uma mulher de oração. A Anne Graham se levantava toda madrugada e passava 4 horas, todas as manhãs, lá no seu canto, conversando com Deus. Ela se casou com um executivo, aquele que se tornou executivo da Aliança Batista Mundial. Mas por quê? Uma mulher de oração. Todos os dias, 4 horas, ali na presença de Deus, orando, conversando com Deus. Eu coloquei aqui também o Po Yung Chu, que iniciou o movimento de evangelização lá na Coreia do Sul.
Fez um trabalho lindo, Paul Yong-Soo, mas ele também, todas as manhãs, ele orava 4 horas ali, buscando a presença de Deus, orando. E ele, depois ele comprou, a igreja dele comprou uma região lá no meio daquelas geleiras lá da Coreia do Sul, e construiu lá, não sei se o Jonas conheceu, porque o Jonas conhece o mundo inteiro, né? E ele construiu lá, não um jardim de oração, mas quase que uma cidade de oração, onde as pessoas vão para lá para fazer vigília, fazer períodos de oração, orar durante uma semana, orar 30 dias, orar 40 dias, vão para lá. E às vezes pessoas vão para lá e jejuam vários dias e oram, e depois elas precisam ter um acompanhamento médico para poder começar com a alimentação toda especial, porque eles jejuaram tantos dias. Aí tem médicos lá, tem uma clínica naquele local. Então é uma igreja que acredita na oração. Um pastor coreano, conversando com um grupo de pastores brasileiros, e sobre as nossas dificuldades, nossos problemas, ele falou assim: o que vocês fazem de madrugada? E o pastor brasileiro disse: a gente dorme, né? A gente dorme e de manhã a gente se levanta e nós temos nossas atividades. Aí ele falou assim: aqui na Coreia, nós os pastores, nós oramos a madrugada inteira. A madrugada é para a gente estar na presença de Deus. É para a gente estar na presença de Deus. E às vezes nós aqui não entendemos isso. Em terceiro lugar, Deus ouvirá a oração do seu povo. Deus ouvirá a oração do seu povo. E eu quero destacar aqui, Gênesis capítulo 21, verso 17. O que está acontecendo nesse verso aí? Esse verso aí, ele está dentro de um texto em que registra uma atitude de Abraão que a gente não fica feliz. Quando Sara chega para Abraão e diz: Abraão, esse menino aí, Ismael, ele está zombando de Isaac. De vez em quando ele passa por Isaac e dá uma moca na cabeça de Isaac. Eu não estou gostando disso. Manda Agar embora. Manda Agar embora. E Abraão: sim senhora, a senhora manda aqui em casa. Abraão chama Agar, que era sua concubina, Ismael, que era seu filho, e ele faz um bornal, coloca lanche ali, um cantil com água, entrega para Agar e diz: vaza. E ela vaza. E ela sai por aqueles desertos com Ismael. Você imagina o que Abraão fez? Abraão. E ela vaza. E há um momento que ela percebe que Ismael vai morrer. Alguém aventou a possibilidade, e eu creio nisso. Acabou o alimento, acabou a água. Agar começou a salivar. E ela colocava a saliva dela na boca de Ismael. E mais alimento para Ismael, e mais saliva, mais saliva. Há um momento que ela não tem mais saliva, e ela coloca Ismael atrás de uma árvore, e ela fica a uma distância, parece que de um tiro de pedra, porque ela não quer ver Ismael morrer. Ela não quer ver Ismael morrer. E ali está aquela mãe, aquele desespero. Os olhos estão lacrimejando, porque ela está chorando. Mas de repente, naquele deserto, ela abre o olho, e ela vê um poço com água. E ela vai lá e pega água, e corre onde está Ismael, e dá água para o menino, e salva o menino. E então, é esse texto que está aí. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o colocou. Ela abre os olhos e vê um poço, pega água, dá água ao menino, e o menino vive. Deus abençoe Ismael,
E aquelas nações árabes todas são descendentes de Ismael, são descendentes de Abraão. Deus ouviu o choro do menino. Deus já ouviu o teu choro? Você já chorou aos pés do Senhor? Já clamou por Ele? Já chorou pelos seus filhos, pelo cônjuge, pelo esposo, pela esposa, pela família, pela igreja, pela cidade, nossa cidade? Deus ouviu o choro daquele menino. Eu coloquei um verso diferente aí, acho que foi o computador lá, mas não é esse não, não é esse verso não, é outro verso, é o verso 7 e o verso 8 do capítulo 3, quando o texto, Deus diz para Moisés: ouvi, eu estou vendo o sofrimento do meu povo, e ouvi o clamor do meu povo, e desci. Esse verso, ele está aqui, sempre, sempre, sempre. Deus está vendo o que está acontecendo conosco, Ele está ouvindo o nosso clamor, e Ele desce para nos socorrer. É por isso que nós vamos orar, por isso que nós vamos falar com Deus. Eu trago aqui no esboço a história de um grupo que estava passeando, fazendo turismo. E esse grupo, naquela noite, o grupo está no hotel, e o guia fala: nós vamos agora subir essa montanha. E quando eles começam a subir a montanha, de madrugada, subir a montanha, começa uma ameaça de uma tempestade, as nuvens começam a escurecer, e aquele líder, aquele guia falou assim: vamos subir, vamos subir, vamos subir. E quando nós estivermos lá em cima, vocês verão que estaremos acima das tempestades, ou da tempestade. E quando eles chegaram lá em cima, a tempestade começou. E lá de cima, eles olhavam lá para baixo, eles viam aquelas nuvens negras, eles viam o clarão dos trovões, ouviam o barulho dos trovões, mas eles estavam acima da tempestade. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, nós nos colocamos acima das tempestades. O encontro de casais para a gente é uma tempestade. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o tempo que vamos ter, a gente não sabe o que vai acontecer com os ministradores, a gente não sabe o que vai acontecer no relacionamento entre as pessoas que vão estar trabalhando na equipe. A gente não sabe o que vai acontecer com aqueles que virão, aqueles casais que virão, a gente não sabe. Mas se nós permanecermos aos pés do Senhor, estaremos acima da tempestade. Eu sempre gosto de lembrar, eu não sou entendido em baleia, né? Mas entendidos dizem que a baleia, o habitat dela é lá no fundo dos mares, é lá embaixo que ela mora, lá embaixo. Mas lá embaixo, no fundo dos mares, dos oceanos, a pressão é muito grande. Vocês viram o que aconteceu com aquele pequeno submarino? A pressão é muito grande, e a baleia fica lá embaixo. E a pressão é muito grande, ela vai perdendo oxigênio, ela vai perdendo oxigênio. Quando ela percebe que o corpo dela está quase sem oxigênio, o que ela faz? Ela sobe. E lá em cima, na flor da água, ela começa a exercitar os pulmões. E quando ela joga aqueles esguichos d'água, ela está exercitando os pulmões. E aí ela renova o oxigênio do seu organismo. E aí ela mergulha e vai lá para o seu habitat. Como eu gosto dessa ilustração, porque aqui embaixo na terra, a pressão é muito grande. Quanta pressão, de todos os lados. Pressões físicas, pressões psicológicas, pressões espirituais. E aí nós precisamos subir. E na presença de Deus, exercitarmos o nosso espírito para renovar o oxigênio espiritual da nossa alma. E aí nós voltamos para o nosso dia a dia aqui, nossos momentos difíceis aqui na terra. Mas nós precisamos estar subindo a presença de Deus. E é o que vamos fazer agora, nesse momento de oração.
Vamos subir à presença de Deus. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. E nós temos então irmãos que já estão com a sua parte, cada um tem a sua parte. E então, cada um vai dirigir a sua parte. Nós vamos ter o primeiro momento, que é o momento de adoração. A Valéria vai dirigir esse momento. Nós precisamos aprender a entrarmos na presença de Deus e, em primeiro lugar, adorar a Deus. Vamos adorar, vamos adorar. Quando nós nos deparamos com o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso bendito Salvador, nosso Pai Celestial, nós precisamos adorá-lo. E aí depois, nós vamos orar por nós mesmos. Depois de adorá-lo, vamos orar por nós mesmos, cada um orando por si. Depois vamos orar, cada um pela sua própria família. Não adianta querer fazer bonito no encontro de casais. Não adianta querer interceder pelos casais. Primeiro adianta se primeiro intercedermos por nós e por nossas famílias. Depois vamos orar pelo encontro de casais, por tudo que vai acontecer no encontro de casais. E depois nós vamos fazer uma oração pastoral, aquela oração mais ampla, aquela oração mais que complete, que contemple toda a igreja. Tá? Então nós vamos fazer isso agora. E a Valéria vai então dirigir o primeiro momento. Salmo 8, versículo 1 diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Nesse momento eu quero estar orando com o irmão, mostrando adoração ao nosso Deus, reconhecendo quem Ele é na nossa vida. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é majestoso em glória e em poder. Como disse aqui no versículo, eu te exaltarei de todo o meu coração, bendirei para sempre o teu nome. E aí eu quero convidar você a se colocar de pé, porque diante de um Deus tremendo, não temos como ficar diferente do que nos levantarmos na presença dEle. Eu quero convidar você a estar falando com o Senhor, colocando para Ele o que vai no seu coração em relação ao que você sabe e pensa dEle. Quem é Deus para você, meu irmão? Deus é só aquele que te atende quando você clama, quando está em aflição. Deus é Deus, é o mesmo que agiu no passado, que abriu o mar vermelho, é o poderoso, é o majestoso, é o mesmo ontem e será eternamente. E comece a falar para Deus o que Ele é, os atributos dEle. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós não temos outro além de Ti. Toda honra, toda glória, todo poder é Teu. Tu é a majestade, Tua, Senhor, é a glória, Teu é o poder, o reino. Tu reina de eternidade a eternidade. Não existe nada maior do que a Tua presença. Não existe nada mais poderoso que a Tua força e o Teu poder. Tu és o nosso refúgio, fortaleza, e somente a Ti podemos exaltar, somente a Ti podemos bendizer, somente a Ti podemos glorificar. Não existe Deus como Tu. Ah, Senhor, o que somos nós diante da Tua presença? Somos o Teu povo, somos a menina dos Teus olhos, somos aquele povo escolhido Teu, geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido, povo separado, povo que Tu ama, povo que Tu diz que está aberto os Teus ouvidos para a oração aqui deste lugar. Ah, Senhor, reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos que toda força, tudo vem de Ti. Senhor, sabemos que Tua palavra diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover os montes. Ah, Senhor, Tu conheces o nosso coração.
Tu sabe o que nós seríamos antes mesmo de sermos formados. Porque a tua onipotência, a tua onipresença, a tua onisciência é inescrutável. Ah, Senhor, sonda os nossos corações neste momento, em que estamos entrando em contrição na tua presença. Ah, Senhor, se houver alguma coisa que não está do teu agrado, vem com o teu Espírito Santo movendo, tocando, tirando, porque há poder, Senhor, nos teus atos em nossa vida. Queremos colocar tudo perante a tua presença, reconhecendo que tu tens poder para todas as coisas. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome. Continua, Senhor, a ouvir a oração deste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse segundo momento, nós vamos orar por nós mesmos, cada um orando por si. E aí eu coloquei esse texto aqui de Neemias, que ele também me marca muito. Neemias 1, versos 5 e 6. Quando Neemias ouve o relato do seu irmão, Hanani, ele pergunta: como está lá Jerusalém? Como está lá a nossa cidade? Hanani passa o relatório para ele. Aí ele continua aqui: então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Amém? Então Neemias não aponta o dedo. Ele não diz: meus irmãos estão pecando lá em Jerusalém, eu estou aqui, né? E não é meu problema, são eles que estão errando. Não, Neemias diz: eu e o meu povo, nós temos pecado contra ti. Então ele abre o coração diante de Deus, ele pede a Deus essa misericórdia. E eu quero agora então pedir a você, para que esteja orando por você. Ore por você. Não ore pelo pastor Arildo, não ore pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Ore por você. Abra o seu coração diante de Deus. Peça a Deus: Deus, vasculha o meu coração. Deus, mostra onde eu estou errando. Deus, me corrija. Então vamos orar. Eu quero pedir a você, quero dar um tempo. Se você quiser se ajoelhar, quiser ficar de pé, faça isso, mas ore. Vamos então nos colocar diante de Deus, cada um por si. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, e ainda há de fazer, Pai. Senhor Deus, entrego em tuas mãos, Senhor Deus, esse momento, as nossas vidas, Senhor Deus, para que possa, Senhor Deus, operar conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor Deus. Dá-nos consciência, Senhor Deus, de tudo aquilo que sabemos sobre ti, Senhor Deus, através da tua palavra, e assim possamos executá-la, Senhor Deus, de maneira que venha te agradar, Pai. Te entrego também nesse momento, Senhor Deus, o bem mais precioso que deste em nossas mãos, Senhor Deus, que é as nossas famílias, Pai. Uma família, Senhor Deus, que é projeto feito por Ti, criado por Ti, Senhor Deus. Um
presente grandioso em nossas mãos, Pai. Da onde dali tiramos o amor, o carinho, o respeito. Dali tiramos, Senhor Deus, o aprendizado, Pai amado. Tiramos o alento, Senhor Deus. Podemos até comparar, Senhor Deus, que o fruto do Espírito podemos exercitar ali dentro de nossas famílias. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, a cuidar tão bem desse bem precioso que nos deste, Pai. Abençoa, Senhor Deus, e nos direciona, Senhor Deus, a cada dia, a cuidar dos nossos filhos, das nossas esposas, Senhor Deus, de nós mesmos, Pai, porque uma mente sã, Senhor Deus, uma mente sadia perante Ti, Senhor Deus, pode fazer grandes coisas, Pai, no Teu reino, Pai. Um corpo saudável, Senhor Deus, um corpo ativo, pode servir a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nessa empreitada, Senhor Deus, que é cuidar de nossas famílias. Hoje o mundo, Senhor Deus, tem um conceito totalmente diferente de família, Pai. Passamos por situações na qual a família a cada dia é desprezada, Pai, pelo homem. Mas assim como diz o Salmo, o versículo, Senhor Deus, que escolhemos, Senhor Deus, nós e nossa casa servir a Ti, Pai. E assim, Senhor Deus, colocamos em Tuas mãos, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a levar adiante o Teu projeto. Em nome do Senhor Jesus eu oro e Te agradeço para tudo sempre. Amém, Pai amado. Amém? Ok. Aí você vai também ter um momento, você vai orar por sua família, tá? E agora o Cícero vai então dirigir esse momento de oração pelos casais, pelo encontro de casais. E aí também vamos orar por nossas famílias. Boa noite, irmãos. Nesse momento especial nós estaremos orando pelas nossas famílias, em especial pelo encontro de casais. Após quase 3 anos, estamos retornando às nossas atividades. E bem sabemos que é muito difícil recomeçar. Mas pela graça de Deus, o povo está animado, mas as dificuldades também se apresentam. No próximo final de semana estaremos cuidando aqui de cerca de 40 e poucos casais. Mas também não podemos esquecer dos casais que trabalham no encontro. Nós temos casais na igreja com dificuldades, que carecem de nossas orações. Agora, antes de começar o culto, estava ali e recebi uma mensagem de um casal da nossa igreja que está relacionado para fazer o encontro de casais. A esposa me escreve agradecendo, mas que não vai fazer um encontro de casais. Nós sabemos a dificuldade que é. É problema de relacionamento. E nós precisamos estar orando para que essas dificuldades, essas barreiras venham ao chão. E que as nossas famílias unidas possamos proclamar que só Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas famílias. E não podemos desistir delas. Então a gente tem que estar orando, que este momento é um momento muito difícil. Nos dias que antecedem o encontro, são os dias que mais tem desistência para fazer o encontro de casais. Nós sabemos o porquê. Então vamos orar, vamos ficar de pé, mais uma vez.
Vamos pedir orientação a Deus, que Deus possa estar trabalhando no coração de cada um de nós que estaremos ali trabalhando, daqueles que estarão participando e principalmente daqueles que estarão ministrando. Oremos. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença, te pedindo, ó Pai, a Sua bênção sobre as nossas famílias, ó Deus, que possamos estar cada vez mais ligado a Ti. Quanto mais próximo está o casal, mais próximo está de Ti. Esteja conosco, ó Pai, nos oriente. Te peço, ó Deus, que intervenha na vida de cada casal, cada família que por estes dias, ó Pai, estão passando por momentos de dificuldades nos seus relacionamentos. Quebra toda essa situação, ó Pai, que possa se restabelecer. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que voluntariamente trabalham em prol da família. Neste exato momento, tem muita gente trabalhando para que o encontro possa acontecer neste final de semana. Esteja conosco, ó Pai. Nos abençoe e nos guarde na Tua graça. E em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oi, os irmãos podem sentar-se. Então nós tivemos um momento que nós oramos, adorando a Deus. Tivemos um momento que nós oramos por nós mesmos, oramos por nossas famílias, oramos pelo encontro de casais. E eu vou estar orando agora, fazendo uma oração mais geral. Nossa igreja, pela liderança da igreja, as famílias da nossa igreja, enfermos, desempregados. Há tanta sorte de dificuldades, né? São tantos problemas, tantas adversidades. Então vamos fazer essa oração. Quero pedir você para curvar a sua fronte e vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, estamos colocando diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige. Eu quero colocar diante do Senhor agora todas as famílias da nossa igreja. Pai, nós vamos realizar um encontro de casais. Permita que quando estivermos trabalhando no encontro de casais, nós possamos ter a satisfação de perceber que a nossa família está bem, que a nossa família está indo bem, que a nossa família está à semelhança da família de Noé. Os filhos, as noras, o pai, a mãe, todos juntos, Pai. Pai, cuida das nossas famílias. Também peço que o Senhor supra as nossas necessidades. Há pessoas desempregadas, pessoas necessitando de suprimento, de sustento. Eu peço que a Tua graça, o Teu poder, o Teu socorro venha sobre essas famílias, Pai. Também temos pessoas enfermas. O Senhor sabe a luta de cada um. Às vezes a enfermidade não é conhecida por todos, mas há pessoas que estão sofrendo com determinadas enfermidades. Eu peço que o Teu consolo, o Teu conforto e também a Tua cura seja sobre essas pessoas. Alguns membros da nossa igreja, alguns que não são membros da nossa igreja, mas estão enfermos. Eu peço, Pai, que o Senhor continue cuidando de todos nós. Também peço pela liderança da nossa igreja, pelos pares de liderança, por aqueles que servem na nossa igreja, aqueles que não são líderes, mas participam de um grupo, de um ministério, de uma equipe, e com alegria, Pai, servem na Tua igreja. Continua, Pai, cuidando de todos nós, da nossa igreja, da nossa liderança, das nossas famílias. Continue, Pai, cuidando de nós. E mais uma vez eu quero te pedir, nos dê um bom final de semana.
Abençoe esse casal, Pai, que o Cícero mencionou. Abençoe para que entre hoje, amanhã e sábado, eles possam tomar a decisão de vir, Pai. Que no encontro de casais nós possamos ver esse casal aqui participando do encontro, Pai. Faça com que eles mudem de ideia e que eles decidam vir. Pai, eu peço que a Tua misericórdia seja sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Cícero então vai dirigir o momento de dedicação. Tá? E anúncios que nós temos é o encontro de casais nesse final de semana. E lembrar sempre que nós não teremos as atividades domingo de manhã. Domingo nós não teremos escola bíblica, só os trabalhos da noite. E que na outra semana vamos estar realizando o Atitude Radical Júnior. Então, com as nossas criancinhas. Devemos orar por esse evento também, tá? E o Cícero, então, vai dirigir o momento de dedicação e vai estar assim encerrando o culto, tá? Momento de dedicação de vidas, talentos e bens. Momento em que, com o coração grato, agradecemos a Deus por tudo que tem feito, que fez, tem feito e fará. Vamos ler Salmo 56, 3 e 4. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? Que alegria que em Cristo, em seu nome confiar. Vamos começar pelo coro desse hino. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, Cristo, eu confio em Teu nome, em Teu poder. Cristo, meu Senhor amado, fazer minha fé crescer. Antes da oração final, gostaria de apresentar João Ribeiro, está nos visitando. Seu João, está ali atrás, amigo do Isaías, eletricista,
Seja bem-vindo à nossa igreja. Também está presente o Sérgio da Márcia, Sérgio Lacerda, eu também sou Lacerda, é o nosso Serjão, trabalha conosco no Encontro de Casais já há longo tempo, né? Ainda tinha cabelo branco, né, irmão? Então, seja bem-vindo também no culto de quarta-feira. Estaremos aqui no final de semana. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, e após uma oração pessoal, estaremos encerrados. Amado Deus, grandioso Pai, mais uma vez, ó Deus, só temos que te agradecer. Agradecer pelo dia, ó Pai, agradecer por estarmos aqui, agradecer porque Tu nos tens sustentado nossas famílias. Tu tens nos dado força, ó Pai, para podermos estar trabalhando na causa do Teu reino, Deus. Esteja conosco, ó Pai, esteja com aqueles que hoje dizimaram e ofertaram, ó Pai, que esteja com o coração grato, Deus. Leve para os nossos lares, ó Pai, e nos dê amanhã um novo dia de trabalho, debaixo da Tua graça. Abençoe e guarde, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.